Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar, o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 15, A Viagem. No programa passado, nós vimos que o Aniceto, o André Luiz e o Vicente continuam a caminhada na direção da crosta da Terra. E dessa vez, para relembrar, os ouvintes, eles estão indo por uma estrada que não era a principal de locomoção dos espíritos. A gente já viu até o porquê. Eles estão vindo por estradas adjacentes à principal. E o André Luiz já notou muitas coisas diferentes, E o Aniceto explica para eles que o ser humano, ele está acostumado a observar as coisas mais concretas, coisas que ele pode realmente tocar, ver, mas a gente sabe que nossos sentidos, eles são limitados. O nosso corpo, de alguma maneira, o corpo humano, ele tem as suas limitações. A gente até conversou que o olho humano, ele só enxerga do violeta ao vermelho. O ultravioleta, quer dizer, acima da cor violeta e abaixo do vermelho, do infravermelho, o olho humano não consegue captar, mas as cores estão lá, Elas existem, as vibrações existem. Então o Aniceto explica para ele essa dificuldade que o ser humano tem, que a ciência já avançou muito, mas ela ainda não se interessou, Hoje em dia, claro, mais um pouco, está começando a se interessar pela vida espiritual, Ela já está entendendo que a condição da matéria no planeta Terra, ela às vezes até se modifica, dependendo da situação. Alguns cientistas já viram que o elétron, que é um dos componentes de um átomo, ele, dependendo da situação, ele se manifesta como partícula, dependendo, ele se manifesta como onda, e isso deixa aqueles estudiosos meio, encucados. Por que isso acontece? Então, devagarinho, as coisas vão caminhando. Então, nós conversamos sobre isso no programa passado. Vamos começar a nossa leitura de hoje a partir do final do parágrafo 16. O parágrafo 16 começa assim: este, André, é um domínio diferente. Só que o parágrafo é muito grande, nós já estamos lá no final dele. E a gente começa assim: o olho humano sofre variadas limitações. O Aniceto explicando para o André Luiz e para o Vicente. E todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo
para cogitarmos de êxito completo. Lembrando que esse livro foi escrito na década de 40, não é? Então, realmente, o estudo do magnetismo estava começando, né, no sentido de sendo desenvolvido. Começou, né, antes, com Kardec na Europa e tudo, com outros espíritos, mas aqui, pelo menos no Ocidente, ele estava agora, né, é que ele está sendo mais estudado. E aí ele continua. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos. A maioria das criaturas ligada à crosta não entende essas verdades senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. É interessante quando ele fala aqui, é da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito, né? Então, até isso. Kardec fala na introdução do livro Céu e Inferno, ele é muito interessante quando ele diz, é o prefácio do livro Céu e Inferno. Ele vem dizendo a sequência, né, das obras que ele publicou, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora ele vem com o Céu e Inferno. Então, nesse prefácio, ele explica a hora certa da publicação, né, da introdução das ideias novas, da verdade sobre a vida, que os Espíritos trouxeram sobre o comando de Jesus, sempre lembrando isso, né? E pegando esse raciocínio, é o que ele está explicando aqui para o André Luiz, né? Que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Nesse sentido que ele está dizendo aqui do magnetismo, da questão da eletricidade e do magnetismo. Na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, fazendo uma comparação com o que Kardec fala no prefácio do Céu e Inferno, da sequência das publicações, das ideias, na introdução desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que se intitula Raios, Ondas, Médios e Mentes, o Emmanuel vem dizendo da surpresa, ele vem dizendo que a revelação sobre ciência caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos da sua conceituação. E ele vem dizendo das revelações que os emissários de Jesus trouxeram com o decorrer do tempo sobre essa questão de eletricidade, né, de magnetismo. Falando de William Crookes, de Röntgen, do raio-x, de Becquerel, são físicos, né, do casal Curie, e falando do átomo, né, e por fim ele vem dizendo que o futuro é do espírito, né? Vai dizer que a matéria, estamos chegando à conclusão de que a matéria, como a gente entende, não existe. O que existe é o espírito. E ele diz que, sem saber, os cientistas são sacerdotes do espírito. São aqueles, quer dizer, que estão ensinando, né, sem o saber, muitas vezes, às vezes até se dizendo materialista, mas a cada descoberta vão revelando para a humanidade que a existência real é a do espírito. Então, é isso que ele está dizendo aqui. É muito interessante, se o ouvinte quiser dar uma olhada, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. Muito interessante, que corrobora o que ele está dizendo aqui para o André Luiz, que é o progresso nosso, né? O progresso nosso da humanidade, o progresso intelectual, que vai impulsionar o progresso moral conforme está registrado a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Eu lendo isso aqui, eu lembrei que realmente o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, veio para também nos ajudar a desenvolver esses sentidos espirituais que o Aniceto está dizendo para o André Luiz, que a maioria não tem. E eu estava lembrando quando Jesus falou da casa do meu pai há muitas moradas, não é? Falou na época que ele estava encarnado aqui no planeta. Hoje, com o Espiritismo, no livro no Mundo Maior, a gente vai entender, e o Calderaro vai dizer para a gente que além dessas casas do Pai, né, dessas moradas do Pai, serem os planetas habitados, os mundos, as estrelas habitadas,
também existe a morada interna de cada um. É muito bonito quando ele explica pra gente que o nosso cérebro é um castelo, é uma morada. Então, quem tiver interesse, no capítulo 3, a casa mental, quando o Aniceto explica para o André Luiz, né, ele fala que o nosso cérebro, a gente pode dizer que ele é um castelo de 3 andares. No primeiro, situa-se a residência dos impulsos automáticos, que é a parte inferior do cérebro, que está ligado ao passado. O segundo é o domicílio das conquistas atuais, que é o córtex cerebral, que se erguem as qualidades nobres que nós estamos vivendo na atualidade, né? Assim, a ação do presente. No terceiro andar, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Então, só o Espiritismo, não é? E aqueles que estão interessados, né, para buscar o que há além da matéria, que os nossos olhos, né, limitados podem ver, é que vão poder encontrar mais esse significado das palavras de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Porque, na realidade, onde é que a gente mora? Dentro do nosso corpo, não é? A nossa casa mental é a nossa verdadeira casa, mas mesmo dentro da casa mental, a gente tem outras residências. Ele diz aqui, ele fala da casa das noções superiores, da casa das conquistas atuais e da residência dos impulsos automáticos. E então, do futuro, que era... Já falei, do futuro eu falei, que é a casa das noções superiores. Tá, então é isso que o Aniceto dizendo para o André Luiz, olha, somente aquelas pessoas, né, que de sentidos espirituais desenvolvidos é que é possível revelar alguns pormenores, né, mostrar que existe outra realidade. E o Espiritismo veio para isso, porque os espíritos dizem, não é, que o materialismo já estava dominando o pensamento humano, da civilização, no caso, né, aqui na Terra, quando o Espiritismo chega para poder combater esse materialismo. Então, o Espiritismo vem, de alguma maneira, para tentar mostrar esse outro lado para a gente. Então, como ele diz aqui, tem uma lei que existe no universo, que Deus só permite que a gente veja o que seja proveitoso para cada um de nós. Não é isso que ele diz no último parágrafo? É da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Agora, com proveitoso no sentido de nós raciocinarmos para o bem em cima daquilo, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente está falando, vamos dar um exemplo. O raio laser, né? O raio laser, o laser é uma eletricidade, é um magnetismo. Tudo que ele está chamando, tudo que a gente não vê, que influencia, a gente chama de raios, ondas e mentes, que é o título da introdução do livro dos domínios da mediunidade. Porque tudo vai parar no pensamento, naquilo que a gente emite. Então as ideias vêm, a gente vai ver isso até aqui nos mensageiros também, mais adiante, as ideias melhores vêm do plano, as ideias todas, elas vêm do plano espiritual para nós é que captamos. Então estamos falando da coisa do bem. O laser, por exemplo, ele não é utilizado em cirurgia, alguém não elaborou, não raciocinou em cima daquilo e trabalhou, estudou para que tivéssemos aparelhos que emitissem o laser, que pegasse o laser que tem do fluido cósmico universal, que está na natureza, e emitíssemos ele para a cirurgia. É claro, cirurgias a laser beneficiam muita gente, mas o que a gente faz? Usa para arma, por exemplo. Então, é um exemplo disso aí. Então, é o que ele está dizendo aqui. A gente não vai ver o que o nosso pensamento, o que nós possamos observar com proveito. A gente vai ter essa oportunidade, porque chegou a hora de cada um, aquele desenvolvimento da inteligência que o espírito faz, ele consegue captar a ideia. Ele raciocinou e elaborou. Agora, o que vai fazer com aquilo é livre-arbítrio nosso, não é? E chega um momento também que às vezes a nossa rebeldia é tanta que mesmo vendo, a gente não acredita. No livro E a Vida Continua, no capítulo 9,
quem já leu o livro, E a Vida Continua, é o último da série de André Luiz, né, no caso dos romances, que começa com o Nosso Lar e vai terminar no E a Vida Continua. Lá, no livro, existem 2 personagens, a Evelina Serpa e o Ernesto Fantini. Quando eles desencarnam, eles vão para o mundo espiritual, eles não relatam, né, as experiências que aconteceram no umbral, mas o André Luiz relata nesse livro, ele é apenas o narrador, e ele conta pra gente que mesmo algumas pessoas, né, lá na colônia, quando eles foram albergados lá na enfermaria, no hospital, algumas pessoas disseram para eles que eles talvez estivessem desencarnados, e eles refutam essa ideia, principalmente a Evelina, porque ela veio, né, o irmão Cláudio vai dizer para ela nesse capítulo, ele vai falar assim para ela. O irmão Cláudio é o professor dela lá na colônia. Mas professor, clamou Evelina, entendo. A senhora, muito mais que nosso irmão Ernesto, opõe firme recusa mental à verdade, à vista de suas convicções religiosas, louváveis, mas provisórias. Convicções que jazem solidamente estruturadas em seu espírito. Apesar de tudo, porém, tenho a obrigação de assegurar-lhes que não mais pisamos na terra, que nos era comum. E aí ela fica nervosa. E aí ela fala, mas meu Deus, como é que pode ser isso? Quer dizer, ela está relutando contra uma realidade. Então, às vezes, né, a gente já estaria preparado, muitas pessoas já estariam preparados para estudar e meditar sobre o mundo espiritual, né, no nosso dia a dia, mas as pessoas, às vezes, a rebeldia é muito grande, o orgulho também e as pessoas se recusam a essa análise, mesmo que elas já estejam, né, eu tenho um amigo que conta que ele deu o livro dos espíritos para uma pessoa, ela leu, e realmente ela leu, e ela falou, não quero isso não, é muita responsabilidade, mas, quer dizer, ela refutou. Eu acho que ela preferiu acreditar, talvez, que aquilo ali, né, fosse invenção da cabeça de Kardec, e não, é muita responsabilidade, e não quis saber. Então, mesmo que não existe isso, mesmo quando muitas das vezes chega a hora, né, a pessoa está pronta para conhecer a realidade do mundo espiritual, ela se nega. Porque a pessoa... Há muito tempo, né, existia um sacerdote que ele infelizmente, ele gostava, né, eu acho que ele sentia até um certo prazer de ir na televisão e combater a doutrina espírita. Então, e perguntaram a ele uma vez, num programa de entrevista há muito tempo, se ele visse um espírito, ele falava assim, não, eu acharia que eu estaria louco. Era um programa que tinha rede, eu lembro muito bem. Eu estaria alucinado. E muita gente pensa nisso, né, que... O Gerson até participou desse programa. O Gerson Simões Monteiro. Então, o Divaldo participou de alguns programas de entrevista com também, ele, né, não só aqui no Brasil, em outros países. Mas ele era tão fechado na ideia, porque ele era uma pessoa que acreditava em Deus, não é? E se acredita em Deus, acredita na alma. Se acredita na alma, acredita no mundo espiritual. Porque aqui é muito interessante o que o irmão Cláudio vai dizer para ela. Olha, o problema foi que você nunca meditou que a vida existe além da matéria, porque você rezava para os santos. Quem são os santos? Onde eles vivem? Se você reza para alguém, esse alguém existe. E se esse alguém toma providência, ele está em algum lugar. Lembrando que a Teresa está falando do livro E a Vida Continua. Então... Tá? Ela estava vendo tudo, mas, né, o orgulho, a rebeldia e todo a concepção de mundo espiritual, mas ele pega aqui um pouco pesado nesse capítulo com ela, capítulo 9. Ele fala, o problema é que você nunca meditou. Você, na realidade, você frequentava E isso acontece também no espiritismo, não é só em outras religiões, não. Tem pessoas que vão
a casa espírita, mas só vão lá para se beneficiar do passe. Não é que isso seja errado, mas é a oportunidade de você ampliar as suas vistas para a realidade espiritual. É uma oportunidade que os espíritos, que Jesus está proporcionando à pessoa, dela conhecer a realidade. Como ele diz aqui, como ele falou para o André Luiz, a maioria das pessoas só vai, ver quando morrer. Foi o que aconteceu com a Evelina Serpa e com Ernesto Fantini. E mesmo assim, ainda está relutando para acreditar. O que facilita é o que a Teresa está colocando, é bom a gente lembrar também, o que realmente vai nos ajudar no plano espiritual é a nossa condição moral. O Espírito responde a Kardec, quando ele pergunta se o espírita vai ter, como perguntando assim, se o espírita desencarnado vai ter alguma vantagem do conhecimento. Nessa aí que a Teresa está colocando, nesse exemplo, o Ernesto Fantini já tinha lido alguma coisa. Para ele foi menos difícil. Ele fácil, mas para ela relutou. E também tem a questão, não só para se a pessoa ter orgulho ou não, que todos nós o temos, mas a convicção, a pessoa fecha numa ideia, está convicta que só ela está certa. Isso é que é o problema, é o orgulho, disfarçado de alguma coisa. Isso é que é a questão. Então, quando o Aniceto fala aqui da questão dos sentidos espirituais desenvolvidos, que é o homem, que alguns têm, esse sentido espiritual desenvolvido não é necessariamente superioridade moral, não é necessariamente, mas a pessoa que pesquisou, que procurou saber, é o livre-arbítrio nosso de querer saber as coisas, que é o exemplo que a Teresa deu de um amigo nosso, que emprestou o livro dos Espíritos para a pessoa, ela leu, compreendeu, mas falou, isso ainda não é para mim. Ela entendeu. Então, é a questão da preguiça mental, nossa, da gente pesquisar, estudar. O Espiritismo, ele é uma ideia nova, e ele, ao interessado, cabe não somente a leitura, mas a pesquisa, claro, de acordo cada um com o seu tempo, né? A gente está falando isso também, gente, o tempo está até quase acabando, a gente quase não andou, mas a gente está estudando, lembrando, é porque no livro Os Mensageiros, no livro Nosso Lar, na obra anterior, nós estudamos, já houveram, tá certo, Teresa? Já houveram algumas revelações, português é complicado, gente, desculpa, mas já houveram algumas revelações para nós, de uma colônia espiritual, do que existe lá, dos jardins, dos prédios, do Aeróbus. Isso assusta muita gente, me assustou no início. E agora, nos Mensageiros, nós estamos vendo mais detalhes ainda, e vamos passar a ver. É a revelação detalhada do mundo espiritual para nós, mais bem especificada e com veracidade nas obras de André Luiz, não é, que a gente pode confiar. Então, isso, muita gente pode assustar, mas é verdade, é o que está aqui. Então, no próximo programa a gente vai até falar mais um pouco dessa questão do pensamento, da ideia que eles vêm revelando, essa questão da eletricidade, ele está enfatizando isso aqui, que tudo está em torno de nós e sempre esteve. Mas muitas vezes a nossa ignorância, e o orgulho nosso não deixava a gente ir à frente, não é? É nesse sentido aí. Então, a gente, como a Teresa deu o exemplo da Evelina, do Ernesto, que está muito bem explicado lá no livro A Vida Continua, é para nós ficarmos observando e tomarmos cuidado, que nós estamos na oportunidade do conhecimento, sim. E isso tudo tem um fim moral. Tudo o conhecimento, ele sempre tem um fim moral. O fim moral de nós. O quê? Objetivo, moral, em torno disso, de todo o conhecimento. Para nós lembrarmos que o governo da Terra é de Jesus. E todo o conhecimento que ele tem, ele revelou para nós aqui, na sua estadia aqui, dando os exemplos de amor. É isso. Então, lembrando, chegamos ao final do nosso programa, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 15 do livro Os Mensageiros. Desejamos a todos os ouvintes muita paz, que Deus possa abençoar a todos, abençoar vossos lares e vossas vidas. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela oportunidade de nos ouvir. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.